Vasco viaja para o Espírito Santo e amanhã enfrenta o Rio Branco em mais um amistoso, que pode marcar as estreias oficiais dos reforços Richard e Marquinho. Você também vai saber como está a situação da vinda de um possível camisa 9. Vamos mais uma vez trazer novas informações. E um jogador que poderia ser esse camisa 9 não foi aproveitado em São Januário e hoje brilha no Japão. Vai falar aqui no canal Atenção Vascaínos. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. O time do Vasco está viajando agora de noite para o Espírito Santo para enfrentar o Rio Branco amanhã às 3 horas da tarde no estádio Kleber Andrade. Um jogo que a princípio poucas pessoas souberam informar se vai ser ou não televisionado. Não tivemos nenhuma confirmação. Somente amanhã vamos tentar ver se esse jogo vai passar para o Rio de Janeiro. Mas a princípio não. É um jogo que tem muita procura, muita gente querendo saber do jogo no Espírito Santo, mas para nós a informação não chegou. No Vasco ninguém sabia, no Espírito Santo também ninguém sabe. Mas o certo é que a partir das 3 da tarde, Vanderlei Luxemburgo vai comandar esse time que fez bons treinamentos durante a semana. As expectativas pelas estreias de Richard, volante que veio do Corinthians, e Marquinho, que estava no Clube Atlético Paranaense. Marquinho fez ótimo coletivo ontem, pela primeira vez entrando no time titular, fez um gol, participou intensamente da movimentação e é um jogador que chamou a atenção. Assim como o Richard, que também mostrou muita personalidade, senso de colocação, bom passe no treino coletivo realizado ontem no CT do Almirante. O Vasco ainda não tem o seu time definido. Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe que equipe vai a campo. Aliás, ele sabe, só não divulgou oficialmente. O time de ontem terminou com Valdívia arrebentando, mas Valdívia não começou esse treinamento. Será que Valdívia vai ou não vai? Raul também foi muito bem no treinamento. Será que joga ou não joga? No meio confirmados a princípio Richard e Marquinhos. Valdívia e Raul brigando com Andrei e Marcos Júnior. O mesmo acontecendo em relação a Marrone e Thales Magno. Thales entrou muito bem no coletivo ontem na segunda parte no time titular, participou diretamente de um dos 3 gols do time principal e pode ser que comece jogando, mas particularmente não acredito. Acho que o time que vai a campo amanhã deve formar com Fernando Miguel, Pikachu, Oswaldo Henriques, o Boca Negra, porque é o sobrenome dele, muita gente me pergunta por que o chamo assim, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, no meio Richard, Andrei ou Raul, Marquinhos e Marcos Júnior ou Valdívia, acredito que o Valdívia vá começar, Rossi e Marrone ou Thales Magno, acredito que Thales Magno fique no banco e o Marrone comece. A gente vai até o Espírito Santo, vou conversar com Felipe Pacheco, que é repórter da editoria de esportes do jornal A Tribuna, o principal jornal do Espírito Santo. Ele vai nos trazer a expectativa desse jogo que começa amanhã às 3 da tarde. O Vasco já esteve no Espírito Santo 2 vezes esse ano. Venceu o Serra pela Copa do Brasil por 2-0 e perdeu para Cabo Friense. Quem não se lembra aquele jogo que Valdir Bigode, treinador da Cabo Friense, foi mais aplaudido do que o técnico Alberto Valentim. Felipe, me diga, qual é a expectativa aí no Espírito Santo para esse jogo de amanhã? Tudo bem, Felipe? Fala Flávio, fala Bismarck e toda a galera que acompanha o canal Atenção Vascaínos. Neste sábado a gente tem um jogo amistoso entre Rio Branco e Vasco que acontece aqui no estádio Kleber Andrade. E a expectativa é grande, é a terceira passagem do Vasco este ano aqui no Espírito Santo. O time venceu o Serra por 2-0 pela Copa do Brasil em fevereiro, depois foi derrotado pela Cabo Friense por 2-0 em março pela Taça Rio e agora pela terceira vez se apresentando no estádio Capixaba, a torcida Capixaba grande aqui, a torcida do Vasco no estado, e a procura pelos ingressos também tem sido grande em função disso. Ainda há entradas disponíveis. O torcedor vascaíno que mora aqui no Espírito Santo e que tem interesse de acompanhar esse jogo pode correr para garantir o seu ingresso, que ainda dá tempo. Felipe, o Rio Branco teve esse ano a atração do campeonato estadual do uruguaio Sebastián Abreu, Louco Abreu. Louco Abreu não está mais. Como é que está o Rio Branco? Está se preparando para o quê? Como vai ser esse adversário que o Vasco pega amanhã aí no Espírito Santo?
Olha, para o time do Rio Branco, esse vai ser o primeiro teste, o primeiro amistoso para a disputa da Copa Espírito Santo, que é uma competição que vale vaga na Série D e na Copa Verde do ano que vem. O Rio Branco manteve a base da equipe que foi semifinalista do Campeonato Capixaba deste ano, perdeu o Louco Abreu, que foi a grande atração do time no primeiro semestre, mas manteve o técnico Érico Bonfim, manteve também uma espinha dorsal, jogadores importantes como o meia Rony Clay, o atacante Edu Capetinha e o volante Ranieri, que se machucou no primeiro semestre e volta agora a ficar à disposição da equipe Capa Preta. E o Rio Branco também fez contratações pontuais, contratações importantes. A principal delas até o momento é o meia Edinho, jogador experiente, que tem passagens pelo Irã, ficou muito conhecido no Irã e que aqui no Espírito Santo tem uma identificação muito grande com dois rivais da equipe do Rio Branco, que são o Vitória e a Desportiva, duas equipes nas quais ele foi campeão. Bom, por curiosidade, o último jogo do Vasco aí, Valdir Bigode esteve no banco da Cabofriense. E a Cabofriense venceu o Vasco pelo campeonato estadual. Ali, Alberto Valentim começou a balançar e muito para cair. Rincon, atacante da Cabofriense, brilhou naquele jogo. E Valdir hoje, por coincidência, Felipe, é técnico do Vitória, aí do Espírito Santo, e faz um ótimo campeonato na Série D, já passando de fase. Como é que tá o Valdir Bigode aí, esse grande ídolo do Vasco que já esteve conosco, em relação ao relacionamento dele com a torcida do Vasco, que parece que vem apoiando muito esse time, o Vitória aí do Espírito Santo? E olha, como a gente está falando para vascaínos, é importante destacar também Valdir Bigode. Valdir hoje é treinador da equipe do Vitória, que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. O Valdir e o time do Vitória estão nas oitavas de final da competição, jogam no domingo, né, um dia depois da partida entre Rio Branco e Vasco, contra o time do Ituano, é o jogo de ida pelas oitavas de final, e tem feito uma brilhante campanha até o momento. Os jogos aqui no estádio Salvador Costa estão ficando sempre cheios, e a gente acredita também que a torcida vascaína, por ter esse carinho com o Valdir, carinho demonstrado inclusive quando ele estava na Cabofriense, venceu o time do Vasco aqui em Cariacica, foi aplaudido pela torcida, a gente acredita que isso também tem trazido alguns vascaínos para os jogos do Vitória. Lógico, a torcida do Vitória abraçando o time cada vez mais, mas também tem esse peso aí, o fato do Valdir estar comandando o time, estar fazendo uma boa campanha e o time brigando para subir a Série C do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês aí do Jornal A Tribuna, um abraço a todos os vascaínos e fale aí dessa expectativa sua também, você que também é vascaíno, me confidenciou, fale um pouquinho aí da expectativa, um grande abraço meu, do Bismarck, de todo o time para você aqui do Atenção Vascaínos. Bom, mas é isso aí, a expectativa é para um jogo bastante movimentado amanhã. O time do Rio Branco vai querer mostrar trabalho frente ao time do Vasco, um time de primeira divisão, e os jogadores vascaínos, claro, se preparando aí para a volta do Campeonato Brasileiro, também vão querer fazer bonito diante da torcida. A torcida do Vasco é grande aqui no Espírito Santo, com certeza vai encher o estádio Kleber Andrade para apoiar o time, para que o time saia daqui com mais uma vitória este ano, tá certo? Flávio, Bismarck, um grande abraço, é um prazer ter esse espaço para a gente falar do futebol capixaba, falar um pouquinho desse amistoso de amanhã entre Rio Branco e Vasco, promessa de casa cheia, valeu! Muito obrigado, Felipe, a gente espera sim que o jogo amanhã seja um jogo muito legal. Os jogadores que subiram da base para o profissional e que treinaram ontem, João Pedro, Ulisses e Alexander, voltam para a base. Amanhã tem jogo do Sub-20 contra o Boa Vista, na segunda rodada da Taça Rio, lá em Austin. Eles vão ser novamente incorporados na semana que vem. Dos jogadores da base que subiram, os que vão permanecer, a princípio, o Miranda e o Thales Magno são aqueles que permanecem no time profissional e viajam para Cariacica. Algo que chamou muito atenção essa semana e vem chamando muito atenção é a questão física do Vasco. Um time que vinha caindo aos frangalhos, sempre muito cansado, jogadores extenuados, muitas lesões. E a chegada de Antônio Carlos Melo, preparador físico do top do Brasil e do mundo, foi preparador físico da seleção brasileira e também do Real Madrid, mudou o patamar do Vasco. O time corre mais, o time se movimenta mais, jogadores estão mais inteiros e um jogador chamou muito a atenção essa semana que foi o Valdívia. Valdívia foi pego por Melo à parte e começou a fazer um trabalho específico. E a gente está ouvindo o Antônio Carlos Melo, um grande amigo nosso, aquele que participou pela primeira vez do primeiro Atenção Vascaínos, o preparador físico de primeira linha do futebol mundial, está conosco, batendo um papo, e eu queria saber primeiro de você, Melo, é um grande prazer revê-lo aqui no Atenção Vascaínos, essa transformação que você fez no Valdívia. Tudo bem, Melo? Oi, boa tarde, Atenção Vascaínos.
Muito bom poder falar para vocês das coisas que estão acontecendo aqui no Vasco, principalmente com o Valdívia, voltando a trabalhar intensamente. Buscamos o que é melhor para ele no condicionamento, um jogador que precisa de muita força, muita explosão, mobilidade para os lados. Intensificamos esse tipo de trabalho para que ele exerça bem a sua função em campo. E a evolução dele é muito acentuada, principalmente com bola. Ele vem desempenhando muito bem, quando ele já vem colocando ele em algumas funções, para que ele possa produzir como antes. Eu estou muito feliz de nesse momento, poder desenvolver esse trabalho com esse atleta. Melo, eu queria que você falasse sobre Richard e Marquinho, jogadores que chegaram depois e que já vão para esse jogo em Cariacica. Qual é a condição desses dois atletas, Melo? Falando com vocês agora sobre Marquinho e Richard. Dois jogadores que chegaram recente, não estão na melhor forma possível, ainda precisam desenvolver algumas coisas, principalmente na parte de força e velocidade, que são qualidades físicas determinantes para o condicionamento do futebol, e estão andando bem, conseguindo avançar bastante. A parte técnica dispensa comentário, porque são ótimos jogadores, mas um grande ganho nessa parte. Eu acredito que 20 dias mais, no período de intertemporada agora, no Bourbon lá em Foz, a gente possa melhorar ainda mais esse condicionamento. Não só dele, como de todo o grupo. Então fica aí uma grande esperança da gente já contar com esses jogadores inteiramente condicionados para o primeiro jogo da volta após a Copa América. Melo, agradecendo muito a sua participação, você que está na correria aí para viajar, eu queria que você falasse, fizesse um balanço aí desse trabalho que você vem fazendo, destacando o grupo. Você tem feito um trabalho excepcional junto com toda a comissão técnica. Eu queria que você falasse sobre esse trabalho. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e o carinho de sempre, Antônio Melo. Uma coisa muito importante que me tocou. Primeiro, vocês sabem perfeitamente que eu sou um torcedor de coração do Vasco da Gama, pela herança familiar. Os portugueses lá de casa não me deixavam sossegar quando eu tinha 10 anos de idade. Tinha que assistir todos os jogos do Vasco, inclusive o super campeonato de 58. E agora, trabalhando no clube do meu coração, com essa dedicação imensa e a felicidade de ver o grande crescimento da forma física desses meninos. Não que nós tenhamos feito nada diferente, mas impusemos o nosso jeito de trabalhar, com a maneira de falar, de aproximar, de confraternizar, de brigar, de discutir, de cobrar. Nada disso passa impune nem em branco, porque o jogador precisa da cobrança. Eu acho que o melhor, o ponto alto de tudo que nós estamos fazendo é cobrar do atleta rendimento. Grande abraço a todos. Bom, vamos falar novamente sobre esse assunto camisa 9, reforços. A gente vai falar sobre 3 jogadores. Na verdade, vou falar sobre 4. Primeiro, a situação do Anangonó, que foi uma informação que nós demos em absoluta primeira mão, que o negócio tinha esfriado e praticamente melado. Eu hoje tive algumas informações que o Anangonó está com a cabeça um trevo. Ele tinha tudo certo com o Vasco, estava com um contrato na mão, mas em cima do laço se influenciou por uma ligação da China. Claro, é profissional, tem 30 anos, quer ganhar o seu dinheiro. Mas o contrato dele vence domingo. Segunda-feira ele vai ter que tomar uma decisão. Mas eu posso adiantar a você, torcedor do Vasco, que dificilmente ele vai vir para o Vasco. E por um detalhe muito simples. Anangonó não deixou um clima bom entre a direção do clube. Por quê? O jogador estava com tudo certo, tudo acordado, muito feliz, mandando mensagens e de repente muda da água para o vinho, por mais que seja profissional. Não ficou um clima muito legal. Se segunda-feira ele não acertar com a China, se quiser voltar para o Vasco, já acho muito difícil. O clima não ficou legal e, além do mais, está preferindo optar pelo Vasco agora, depois que esnobou o clube brasileiro. Então acho que a situação de Anangonó está findada. O jogador não vem realmente para o Vasco da Gama. Vamos falar de outro jogador, que é um jogador que continua sendo especulado. Já disse aqui que é uma situação difícil. Germán Cano, centroavante do Independiente Medellín, argentino, que brilhou na Colômbia nesse ano, o maior artilheiro do futebol colombiano dentro do país esse ano. A gente está ouvindo Marina Granzieta,
que é da Rádio Caracol, a principal emissora de rádio do país. Marina vai trazer uma informação agora a vocês, ela está em Porto Alegre, cobrindo a Copa América, a gente vem mantendo muito contato sobre a situação do Cano. Por quê? Porque o Medellín está viajando para a intertemporada, ou melhor, para a pré-temporada, nos Estados Unidos. E Cano está no grupo, o que dificulta ainda mais uma possível vinda dele para o Brasil. Marina, nos conte, por favor, a situação hoje de Germán Cano. Um prazer tê-la aqui. Olá, um prazer para todo mundo. É um prazer eu estar aqui, Marina Granzeira, da Caracol Televisão da Colômbia. Boa noite para todo mundo. Para falar um pouco do Cano, né, que tá soando aí como uma nova possibilidade aqui no futebol brasileiro. O Cano é um dos jogadores principais do futebol colombiano. O Cano foi artilheiro da Liga Colombiana, foi também artilheiro da Copa Colombiana. É o principal jogador do Medellín, na Colômbia. E eu acho que é a estrela do time. Amanhã eles vão viajar para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada e o Cano está incluído nessa lista. Uma coisa que pode frear, talvez, alguma intenção de algum clube de tirar ele de Medellín, é que ele está fazendo papéis para se converter colombiano, para conseguir a nacionalidade colombiana. Então, isso pode acabar atrapalhando algum movimento para poder levar ele de lá, entendeu? Mas é um jogador fantástico, um jogador que tem mercado em qualquer outra liga da América Latina. É um jogador de 70 mil dólares, ainda tem o passe preso ao Independiente Medellín, então a situação é muito difícil. Nós não estamos aqui iludindo absolutamente ninguém, estamos trazendo apenas a notícia. Uma outra situação envolve Abel Hernández. Ontem, como eu disse, tentei falar com Pablo Betancur, que é o empresário do jogador. O jogador está no Uruguai, tentou um acerto com o Peñarol, é um jogador oriundo do Peñarol. O Peñarol fez uma proposta a ele de 75 mil dólares e o Abel Hernández disse não. Ele também recebeu uma proposta de 110 mil dólares para ir para a Arábia e está pensando. Gente, o Vasco não vai entrar numa dessa, o Vasco não tem condição, não vai pagar isso. Mas, de qualquer forma, vamos ouvir Alberto Pérez, jornalista, grande companheiro, grande Alberto, do programa Voces del Fútbol, o programa de maior audiência de rádio no Uruguai. Alberto vai nos dar esse depoimento, a gente vai traduzir depois, ele fala um espanhol bem carregado, a respeito da situação do centroavante Abel Hernández. Tudo bem, Alberto? Me gusto de saludarlos a ustedes allí en Brasil para hablarles de Abel Hernández, delantero que en su momento fue de Peñarol, ha sido delantero de la selección, un hombre de velocidad, de gol habitualmente, está libre en este momento del CSKA de Moscú. Tuvo en su momento en Inglaterra, en la Premier League, buenos momentos en cuanto a fútbol, en cuanto a velocidad, en cuanto a goles. El otro día anunció y dijo que tenía ganas de jugar en Peñarol. Lo cierto es que el presidente de Peñarol llamó al representante Pablo Betancur y en definitiva no se acordaron los términos económicos, porque el jugador tiene una cotizada presencia desde el punto de vista salarial. Y Peñarol se fue a Estados Unidos a hacer la pretemporada sin Abel Hernández. Está en condición de libre. Yo sé que se está hablando de la posibilidad del fútbol brasileño y puede ser. Pablo Betancur lo representa, he hablado con él en los últimos días y no me ha marcado cuál puede ser el destino del futbolista. Abel Hernández, decíamos, delantero con gol, con velocidad, con picardía, con cierta explosión, que ha alternado en la selección. Lo que pasa es que están Suárez y Cavani, que son jugadores muy importantes, por eso no ha tenido la gran chance de estar en la selección. Y hay otros delanteros que han surgido en el último tiempo y le han sacado el puesto en la selección uruguaya. Al respecto de Abel Hernández, el saludo para todos ustedes allí en Brasil. Un gusto. Vocês devem ter mais ou menos entendido, a situação é essa. Ele veio para o Uruguai, ficou livre, tentou um acerto com o Peñarol, mas é um jogador que tem muitos interesses, tem interesses de outros clubes, é um jogador que se daria bem no futebol brasileiro, no entanto, no nível do Vasco em relação à grana, é muito complicado. A não ser que o Vasco realmente tenha um poder enorme de sedução, o Mário André Mazuco, o presidente Campeiro, seja lá quem for, mas hoje a situação é muito complicada. O Vasco está querendo pagar os seus salários em dia e podendo fazer uma proposta a um jogador que ele tenha condição de pagar. Chega de pegar jogador, não conseguir pagar e ficar pagando dívida atrás de dívida. A mesma situação envolve uma notícia que saiu hoje, do centroavante Gigliotti, jogador que foi do Independiente da Argentina.
Gigliotti teria recebido uma proposta de 300 mil reais do Vasco e estaria com um contrato de 2 anos. Não acreditem nisso, gente. Não é verdade. O Vasco não consegue pagar 70 mil dólares a um jogador que gira em torno de 250 a 300 mil. Não vai fazer esse oferecimento. Além do mais, como pagar isso se ainda está com os salários atrasados com seus jogadores? Isso causa um mal-estar enorme dentro do grupo. Então a situação hoje é que o Vasco não fez proposta nenhuma por Gigliotti. E aí você, torcedor do Vasco, pode estar perguntando, mas Flávio, e aí? O Vasco não vai contratar ninguém? Vai, dentro de uma situação possível. Está mapeando, está vendo, não quer fazer loucuras, mas nesse momento não há um porquê de ficar dizendo a você, torcedor do Vasco, que o clube vai investir milhões, que vai trazer jogadores, que o Allan Kardec está com o contrato dele terminando na China, o que não é verdade, que o Vasco vai assinar um pré-contrato. A realidade, e a gente traz isso aqui, torcedor, é a seguinte: o Vasco não tem grana para comprar jogador, para pagar grandes salários. Tem um dinheiro que pagava ao Maxi Lopes, pagou uma parte ao Richard, pagou uma parte ao Marquinho e o restante vai dar a esse terceiro atacante ou esse terceiro jogador que deve ser um atacante. Nesse momento não há a mínima condição. E o que vai ser feito? Pode ser que dentro de casa o Vasco tenha esse jogador. Tá aí o Thales Magno fazendo bons treinos, tem o Thiago Reis fazendo bons treinos, de repente um esquema sem centroavante, com flutuação, com Marrone e Ross entrando em diagonal. Um bom treinador, um excepcional treinador como é Vanderlei Luxemburgo, às vezes consegue dar uma condição de um time sem ter um matador, sem ter um centroavante. Ou então cria um esquema para que os atacantes Marrone, Rossi e quem chega de trás possa fazer gols. O exemplo, o Valdívia essa semana fez 2 contra o Madureira, num jogo treino no meio da semana, e ontem no coletivo fez 2 e participou dos outros. Então pode ser que o Vanderlei consiga arrumar. É claro que a prioridade é contratar sim um centroavante, contratar um 9. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Vasco teve um jogador durante 2 anos, de 2009 a 2011, que na época era meme. Era um jogador que o torcedor do Vasco chegava a ridicularizar. E você, torcedor do Vasco, precisa também ter um pouco mais de paciência com os seus jogadores. A galera que critica a base, que bate na base, todo mundo pode criticar, é democrático, mas pense, de repente você vai botar um jogador que pode vir a ser um bom jogador para baixo. E esse jogador pode sair do Vasco e brilhar, como esse aqui que a gente vai ouvir. Você deve se lembrar do Patrick, Anderson Patrick, centroavante que foi do Vasco, campeão da Copa do Brasil em 2011. Ele hoje está no Sanfrecce Hiroshima e é um dos principais jogadores do país. Está há 7 anos no futebol japonês. É um jogador de linha, de grande nível. É um jogador excepcional. O futebol japonês hoje idolatra Patrick. É um centroavante de 32 anos, foi 2 vezes campeão pelo Gamba Osaka, foi artilheiro 1 ano da J-League, ano passado foi vice-artilheiro perdendo na última rodada para o centroavante Jô, que foi do Corinthians e da seleção brasileira. E o Patrick, a gente convenceu a ele para falar, porque ele fica assim meio ressabiado de falar do Vasco, talvez até pela questão de tudo que passou aqui. E a gente perguntou ao Patrick, qual é a lembrança que você tem do Vasco? Patrick, um grande prazer tê-lo aqui no Atenção Vascaínos. Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Patrick, atacante do Sanfrecce Hiroshima aqui do Japão. E a lembrança que eu tenho do Vasco foi num jogo que eu entrei contra o Flamengo no Engenhão, que quase eu faço um gol. Eu lembro que eu falava com meus amigos quando a gente assistia os jogos na minha cidade, lá na praça. Eles torciam pelo Flamengo, pelo Vasco, e eu brincava com eles. Um dia eu vou jogar um clássico desse. E eu não tinha nem noção disso. E Deus me deu a oportunidade de poder disputar um clássico de Vasco e Flamengo, onde eu pude vestir a camisa do Vasco e quase tive a oportunidade de fazer um gol. Até hoje, meus amigos me mandam mensagem me lembrando desse jogo. Amigos flamenguistas que falavam que estavam torcendo pro Vasco porque eu estava jogando, torcendo para que eu fizesse um gol. Então, até hoje ficou na memória aí esse jogo. Patrick, você sente alguma mágoa do Vasco? Então, eu não sinto nenhuma mágoa não, porque eu tive poucas oportunidades no Vasco, joguei muito pouco. E já aqui no Japão eu vim ter uma sequência de jogos onde eu pude mostrar meu futebol e pude fazer vários gols. E graças a Deus eu atingi o auge da minha carreira, onde hoje, graças a Deus, onde eu passo, eu sou conhecido, no país inteiro, em qualquer cidade que eu vá no Japão, hoje eu sou conhecido.
Então eu fico muito feliz de poder ter alcançado esse objetivo que era poder fazer história num clube. E aqui no Japão eu fiz história em vários clubes que eu passei. Por que você acha que não teve essa sequência para jogar aqui no Vasco, Patrick? Eu acho que eu não tive uma sequência no Vasco porque tinham muitos jogadores bons, como Alexandro, Elton, depois chegou o Marcel, que veio do Curitiba, tinha o Leandro. Então tinha jogadores na minha posição que já tinham nome já no futebol e estavam muito bem também na competição. Então eu era, eu acho, a quarta opção do ataque. E era muito difícil eu poder jogar, porque quando eu não jogava titular tinha reserva, e quando o reserva não jogava ainda tinha mais um ainda, então eu vinha com uma quarta opção. Então por isso que eu fui muito pouco aproveitado e também não tem nenhuma mágoa, porque eu sabia da qualidade dos jogadores, e eu sabia também que eu estava numa crescente ainda, aquilo ali para mim era um aprendizado, e foi um aprendizado, me ajudou muito ter passado pelo Vasco naquele momento, porque tudo que eu passei, tudo que eu aprendi ali, depois de muitos anos eu vim para o Japão e pude exercer o que eu aprendi no Vasco. E hoje aqui no Japão eu atingi um nível muito alto na minha carreira e onde eu sou um jogador consagrado no país. Bom, você jogou num grupo excepcional com grandes jogadores, aquele time campeão da Copa do Brasil. Você aprendeu muito no Vasco no período que esteve aqui, Patrick? Então, como eu falei, foi um aprendizado para mim. Aqueles 2 anos que eu fiquei no Vasco ali, ganhei muita experiência, estava rodeado de jogadores que tinham jogado já na Europa, como Juninho Pernambucano, Felipe também, Alexandre também, uma referência no Brasil, e entre outros jogadores que tinham ali. Então, eu tinha a oportunidade de jogar com Carlos Alberto também. Então, para mim, eu estava rodeado de jogadores que eu só via pela televisão, né? E de repente eu estava ali do lado jogando, estava dividindo o vestiário com o Juninho Pernambucano, que sentava do meu lado, me aconselhava muito, aprendi muito com ele. Então, eu também aprendia com os atacantes, com o Alexandre, com o Elton, com o Marcel. Eu observava muito os atacantes. E para mim foi um aprendizado. Aqueles 2 anos que eu estava ali que eu fiquei ali no Vasco, eu aprendi muito e absorvi também muita coisa que me ajudaram nessa minha estadia aqui no Japão. Já estou na 7ª temporada aqui no Japão e já conquistei 5 títulos, já tenho uma história bem bacana aqui no Japão. Por incrível que pareça, 2 anos atrás o Elton veio para o Japão, para um time aqui da 2ª divisão, e eu ajudei muito ele aqui no Japão, como ele me ajudou muito no Vasco também lá. Então isso que é o bacana do futebol, porque a gente encontra os amigos, né? Depois de anos a gente encontra os amigos. Então foi muito bom aquela minha passagem no Vasco, que eu fiz muitos amigos, tenho contato até hoje com eles, e me ajudaram muito também. E aí do Japão, você tem acompanhado o Vasco, tem pelo menos lido ou visto alguma coisa em relação ao Vasco, Patrick? Então, eu tenho acompanhado assim, o Vasco, está passando por um momento complicado, o Vanderlei Luxemburgo chegou agora. É um cara inteligente, um cara que conhece o jogador. Tenho certeza que ele vai ajudar a levantar o clube. Eu vejo a carência que o clube está no camisa 9, mas no momento eu não penso em voltar para o Brasil. No momento eu pretendo ficar aqui no Japão. Pretendo até encerrar minha carreira aqui no Japão, para ser sincero. Se eu voltaria para o Vasco um dia, não sei, porque eu pretendo ficar aqui. Pretendo encerrar minha carreira no Japão. Tenho um legado muito, muito bonito aqui no Japão. Fui cogitado, no entanto, até para disputar a Copa do Mundo pela seleção do Japão. Então, eu tenho uma história muito bonita aqui. Lógico, tenho um carinho muito grande pelo Vasco. Sempre estou na torcida pelo Vasco, sempre acompanhando os jogos do Vasco. E eu torço muito para que o Vasco saia dessa situação. Os momentos que eu passei no Vasco ali, 2 anos, eram momentos muito bons. Amizades que eu tive ali também, amizades boas. Um clima totalmente descontraído, pessoas ali dentro do clube, ali, os funcionários sempre nos acolhendo muito bem. Então eu tenho um carinho muito grande por todos eles e por esse clube que está nessa situação, e eu torço para que esse clube também possa sair dessa situação e possa brigar por título. Tá bom? Um abraço a todos aí, fique com Deus. Tá aí o exemplo. Um jogador que poderia estar hoje no Vasco e 8 anos depois está aí brilhando, há 7 anos no Japão, fazendo um grande campeonato japonês.
Então vamos esperar, porque essa situação de contratação precisa ser feita com muito critério e não no impulso, na força, na pressão, para que o Vasco não cometa erros como comete, como vem cometendo, trazendo jogadores que às vezes não dão certo, liberando jogadores durante muito tempo que hoje brilham. Enfim, é hora de pensar. Dinheiro não fica voando nem dá em árvore. É bom que o Vasco saiba valorizar. Para concluir, essa nós adiantamos aqui também em absoluta primeira mão. Falávamos que Vasco e Fluminense, em função da instalação dos refletores, pedido da CBF, daqueles 160 primeiros refletores, esse jogo poderia mudar de praça ou mudar de horário. E está confirmado. No dia 20, o Vasco joga dia 13 contra o Grêmio em Porto Alegre, e no dia 20, o Vasco joga contra o Fluminense às 11 horas da manhã em São Januário. Atenção, galera, sábado, 11 horas da manhã, já confirmado pela CBF. O Vasco não vai ficar aí com atropelos em relação à instalação dos refletores. A gente até acha que poderia ter sido feito antes um pouquinho, mas tudo bem. Provavelmente para o jogo com o CSA, depois do jogo do Palmeiras, o terceiro que o Vasco vai fazer depois da volta da Copa América, no quarto jogo com o CSA no Rio de Janeiro, aí sim os refletores serão inaugurados. Mas Vasco e Fluminense, um fato que nós informamos mais uma vez em absoluta primeira mão, será às 11 horas da manhã no dia 20. O registro é um registro muito feliz de um amigo que encontrei hoje na zona sul do Rio de Janeiro, a quem mando um grande beijo, um grande abraço por respeito. Deni Pessoa de Menezes, o Deni Menezes. Os mais antigos devem se lembrar desse grande repórter esportivo que me pediu uma divulgação e eu faço questão. Ele também gosta do Atenção Vascaínos, apesar do coração ser tricolor, fluminense. denimenezes.com é o blog do Deni. Acompanhe lá, Deni faz reportagens espetaculares de grandes craques, de ídolos, pessoas do futebol. É um ser humano espetacular, a quem eu devo muito na minha profissão. Um grande beijo, Deni. Deus te abençoe. E o agradecimento a você. Você que se inscreve, você que curte e compartilha. Hoje completamos, no dia 28 de junho, 3 meses de canal Atenção Vascaínos. Quase 2 milhões de visualizações e 40 mil inscritos já passando. Eu fiz questão de reunir alguns nomes aqui, são vários, me perdoe aqueles que eu não consegui registrar. Mas eu quero registrar Turma de Volta Redonda, comandado pela Cris Xavier, um grande beijão, Cris. Ao Roberto Frank, ao Jorge Lopes, ao Cícero Belém, ao Wesley Souza, ao Darlan Almeida, ao Fernando Almeida, ao Wagner Trinity, ao Walter Bom Braga, ao Matheus Almeida, ao Cláudio Júnior, a Consuelo Ribeiro, ao Júlio Rimé, nome diferente, hein, Rimé? Ao Cardoso Santos, ao Célio Roberto, a Dalberto Bragança, Antônio Souza, Éder Luiz, Elder Luiz, Diego Oliveira, Victor Brum, Luiz Fernando Lopes, Gabriel Marques, o Stanley TV, que manda muita mensagem, a Stephanie Padilha, ao Felipe Tupinambá, lá de Maceió, a Ana Maria Dias, a Solange Vieira, um beijo, Solange, obrigado pelas suas carinhosas palavras, ao Sebastião Padilha, a rapaziada, e aí eu vou falar dos estados, porque são muitas as cidades, Santa Catarina, Bahia, Brasília, São Paulo, muito obrigado a todos vocês de todas as cidades desses estados, a Palmas, a Maceió, a Vigo na Espanha, a Boston nos Estados Unidos, a Quito no Equador, Santiago no Chile, Buenos Aires na Argentina, a todos vocês muito obrigado. E um abraço também especial a 3 figuras muito queridas, na verdade, um com tabela para 2, que nos enviaram um e-mail. Aliás, você pode continuar, você que quer fazer parceria com o canal Atenção Vascaínos, vascaínosatencão@gmail.com. Venha ser parceiro do canal, venha patrocinar o canal, leve o Atenção Vascaínos, eu, Bismarck, toda a equipe, para que a gente possa palestrar, fazer esse programa na sua cidade, na sua universidade, na sua empresa, na sua fábrica. É um papo sempre muito legal, é um aprendizado, é um bate-papo que você vai gostar muito. Então entre em contato. E para esses aqui que mandaram esse e-mail, eu faço um registro. O Otávio Ribeiro, o Alex Xavier e um muito especial ao Eduardo Carvalho, lá em Portugal, que me disse que Cláudio Volga e o tio Sidney Martins foram os responsáveis por ele amar a Cruz de Malta. Que bom, Eduardo, nós todos amamos. E a gente gosta muito de vocês também. Muito obrigado a você que tem prestigiado o canal nesses 3 meses. Um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas acima de tudo, um trabalho de muito prazer e de muita alegria. Do coração, agradeço eu em nome de Bismarck, de Emerson Rocha, de Alexandre Almeida,
do João Pedro Escofano, de todos que estão, do pessoal da Carretel Mídia, do Igor, do Charles, do Rafael, a rapaziada toda. Muito obrigado. Vocês moram no nosso coração. Vocês têm uma importância muito grande nas nossas vidas, porque vocês dão a gente um prestígio que a gente não imaginava ter. Se a gente faz esse esforço de todo dia, sentado, buscar um lugarzinho melhor para gravar, tentar equalizar o som, ainda com equipamento assim, a gente vai melhorar. É principalmente porque a gente tem muito carinho e amor pelo que a gente faz. Muito obrigado. Continue prestigiando. Espalhe o Atenção Vascaínos, o canal sério que quer trazer informação para você, porque você é torcedor do Vasco. Você merece muito. Você é demais. Tchau, turma. Obrigado.